Olá, galera do segundo ano médio, sejam todos muito bem-vindos para mais esse encontro. Falo de perto com o estudante, falo de perto com o parceiro, professor, que está aqui, desde janeiro, fevereiro, nessa jornada do novo ensino médio, trabalhando os aprofundamentos. A gente já viu, a gente sabe, a gente está com uma pegada aqui interdisciplinar. A gente está mantendo os conteúdos, mas indo além dos conteúdos tradicionais, procurando dar um sentido, dar um norte com mais praticidade e, principalmente, tentar encontrar um caminho que venha de encontro às aspirações desse adolescente, desse estudante que está aqui nos acompanhando, que já nasceu conectado, que já nasceu num mundo, num nível bastante avançado do estágio de globalização e que tem demandas acadêmicas, demandas profissionais, para além do ensino médio, que, embora tenham que ser planejadas desde então, não pode abrir mão de perceber também que esses planejamentos se encontram em constante ressignificação. E por que a gente está falando isso? Porque esse mundo ao qual você está planejando agora em 2022, provavelmente não vai ser exatamente igual daqui 3 anos, quando você iniciar sua escalada profissional, sua escalada acadêmica, devido às constantes mudanças de ordem política, cultural, tecnológica, que essa era contemporânea vem sofrendo impactos cada vez mais intensos, impactos cada vez mais profundos. Bota no LED, olha lá, o que a gente vai trabalhar hoje? Nós já estamos na atividade integrada número 5, ou seja, a gente está caminhando para o finalzinho dessa primeira etapa que vai dar aí um formato final ao componente. O componente número 4 você já sabe. Fala de trabalho, fala de política e fala de pensamento econômico. Essa é a primeira aula da atividade integrada número 5 e nós veremos aqui algumas considerações sobre aquilo que a gente chama de projeto comunitário. E como você já deve ter percebido pela própria nomenclatura da aula, ela é a primeira parte dessa etapa que procura aqui trabalhar alguns procedimentos aonde o aluno sai da teoria, vai para a prática e começa a construir de fato, a partir de uma atitude empreendedora, algo que tem bastante a ver com as necessidades locais, inclusive desenvolvendo, junto com essas necessidades, talentos pessoais, que agrega conteúdo e que, como eu já falei, pode até significar um projeto de vida. Volta para o LED de novo. A gente não pode esquecer que o aprofundamento é o hashtag Quem Divide Multiplica, que tem como pretensão, e a gente já falou sobre isso, trazer aqui a humanização das ciências exatas, mostrando que a matemática, com aquilo que parece tão frio, estatísticas, números e dados, compõem um saber que interage, que dialoga diretamente com as necessidades sociais e, acima de tudo, com as questões humanas. Nós vamos desenvolver aqui 2 grandes habilidades e eu vou dar um pouquinho mais de ênfase para a habilidade geral básica, que é identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas. É bom a gente parar aí, porque quando a gente fala de sociedades com culturas distintas, dá a impressão que a gente está olhando para um cosmos ainda dividido por identidades nacionais e por características que se relacionam
a essas identidades. E não é bem assim. Porque parte considerável dos nossos alunos vive num ambiente urbano. Quanto mais urbanizado esse ambiente e quanto maior for a cidade, maior também vai ser a capacidade de ele perceber esse caldo cultural bastante distinto. A gente fala aqui de São Paulo, por exemplo. Domingo passado eu estava andando pela Avenida Paulista. Algumas pessoas gostam de chamar de a praia paulistana dos domingos. E ali eu vi pessoas do Paquistão, eu vi pessoas do Oriente, eu vi pessoas da Europa, eu vi pessoas do Brasil, eu vi indígenas, eu vi pretos, eu vi tanta gente diferente, e essa riqueza, esse caldo cultural tão distinto, estava, veja bem o que eu estou dizendo, cabendo numa mesma avenida. E isso, ao mesmo tempo que amplia essa diversidade, que enriquece aí o nosso patrimônio cultural, tem que contribuir também para enriquecer o nosso patrimônio civilizatório. Mas em que medida essa diversidade cultural enriquece também o nosso patrimônio civilizatório? Enriquece o patrimônio civilizatório porque nós temos que trabalhar com isso a partir do respeito, a partir da tolerância, a partir da boa convivência. Para mim, foi algo quase que natural. Eu gosto disso e há muito tempo. Para algumas pessoas, trata-se de uma espécie, vamos aqui grosseiramente chamar de habilidade, que você vai desenvolvendo na medida em que você vai tendo uma relação um pouco mais táctil, um pouco mais física, um pouco mais visual, um pouco mais sensorial com essa diversidade. O importante é a gente sacar, é a gente perceber que nesse mundo global, isso já não é mais uma opção. É uma questão civilizatória e emergencial, porque o tempo todo você vai estar vivendo lado a lado com esse campo tão diversificado. Vamos voltar para o LED aqui. Culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais. Eu queria chamar a atenção aqui de vocês, transformações técnicas. Uma coisa muito curiosa, né, gente? Desde que o mundo é mundo, nós vivemos aqui uma epopeia de evoluções no padrão técnico e tecnológico. O importante é a gente perceber que a nossa corrida nessa evolução técnica e tecnológica, ela ganhou muita, mas muita velocidade depois do advento desse sistema social produtivo ao qual nós compartilhamos hoje, que é o capitalismo. O capitalismo, como todo mundo sabe, ele depende da exploração do trabalho para a produção de lucro a partir de uma produção em escala fabril, em escala industrial, ao qual as pessoas são transformadas numa sociedade de consumo mediada pelas relações de mercado e pelas questões institucionais que estão na mão dos governos. Mas por que no capitalismo, professor, essa corrida, essa evolução técnica se tornou tão rápido, se tornou tão célere, se tornou muito mais intensa? Porque o capitalismo, muito rapidamente, percebeu que ao se apropriar da ciência, ao se apropriar do saber, ele conseguia reunir mais qualificações técnicas e tecnológicas que iriam promover um aumento da capacidade produtiva na relação custo-benefício. Ou seja, ele, em último estágio, se prepararia para produzir mais e melhores ganhos. Por isso que a gente tem essa corrida. Uma delas que eu poderia aqui trabalhar como exemplo para vocês, do ponto de vista da técnica, saindo daquele senso comum
que relaciona a técnica à mecanização é lembrá-los, por exemplo, que hoje o setor produtivo mais moderno, o setor produtivo mais científico, digamos assim, do ponto de vista da gestão de pessoas, ele aposta, não é de hoje, tá, gente? Mas nós chegamos hoje num patamar muito sofisticado nesse quesito. Ele aposta na utilização da psicologia na produção. É curioso porque na primeira revolução industrial, por exemplo, imaginava-se que era apenas o fator tempo que contribuía para aumentar a produtividade. Quando a gente chega em metade do século XX, percebe-se que o fator tempo ele já não é mais tão preponderante. Você tem que ver a saúde psicológica desse funcionário, desse trabalhador, desse colaborador, para que ele possa produzir mais e melhor. Ele tem que estar, acima de tudo, satisfeito. Essa é uma noção técnica que impera em boa parte dos registros empresariais, quando se fala de valores, quando se fala de missão, quando se fala das relações entre as empresas, entre a iniciativa privada e a comunidade como um todo. Quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, a gente está falando para esse aluninho que já está sendo criado com a inteligência artificial, com a automação. E junto com ela, algo que parece ser tão interessante, né? Robôs, microeletrônica, praticidade, surge também a demanda: o que eu vou fazer com o meu emprego? Como que eu vou ter que me formar e trabalhar em algo que de alguma forma eu estarei direto ou indiretamente agregado a essa questão super tecnológica da automação? E quando a gente fala de informacionais, há muito, mas muito tempo, a gente superou aquela ideia onde o professor detinha o monopólio do saber, ou de que os dados estavam estanques, pendurados numa estante, aquilo que a gente chamava de enciclopédia. Hoje os dados são fáceis, são baratos, cabem em aparelhos cada vez menores e mais potentes, que dão ao estudante também acesso a informações numa rapidez nunca antes vista, fazendo com que o professor agora, esse parceiro aqui que está trabalhando com a gente, perceba que boa parte do trabalho dele tem que se centrar na escolha do dado, na escolha das fontes e nas orientações metodológicas que se relacionam com isso. Vamos lá para o LED de novo. Olha lá, a gente está vendo aqui informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo. E aqui eu lembro também algo curioso, né? Formas de trabalho. Quem diria que em muitos setores o trabalho remoto ia deixar de ser exceção e passaria a ser regra. Eu tenho casos na minha família, eu tenho casos entre colegas, que boa parte da produção já é feita de forma remota, aonde o controle social da produção não é mais feito no ambiente fabril. Ele é feito também via tecnologia, através dos aplicativos, através das microcâmeras, mas principalmente através do nível de produtividade que você entrega a partir de um planejamento e a partir de uma demanda. A gente está vendo aqui no LED, o objetivo da nossa aula de hoje é fundamentar procedimentos para a produção de um projeto comunitário. A gente vai agora gravitar a aula falando sobre projeto. Tá? Quando a gente fala de projeto, a gente está falando de algo que a gente planeja. E algo que também aqui tem que ficar muito claro. Isso, por mais que esteja brotando, surgindo, sendo elaborado no campo das ideias, é fundamental que isso seja registrado. É fundamental que isso seja escrito. É fundamental que isso seja estudado
a partir dos impactos e das ações sobre todos os agentes e sobre todos os espaços que serão envolvidos nessa planificação, ao qual vocês estão vendo aí no LED. É uma planificação de ação futura, ou seja, eu estou planejando algo por fazer. Estou escrevendo, estou estudando, eu estou aqui projetando. A gente vai ler junto uma definição que eu achei bem interessante, publicado pelas Organizações das Nações Unidas, sobre esse tema que a gente está trabalhando. Um projeto é um empreendimento. Empreendimento é uma palavra sofisticada, mas ela pode ser resumida talvez com a expressão atitude. Você vai colocar em prática. Um projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas, ou seja, se fará muita coisa ao mesmo tempo e elas têm que ter coerência e têm que estar interconectadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos. Ou seja, quando você faz um projeto, você já tem que dizer aonde você quer chegar. Qual é a sua meta? E essa meta, ela tem que ter também coerência. Volta lá para o LED, olha lá. Objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento. Ou seja, quanto você dispõe de dinheiro, de investimento, de verba que pode ser gasta nas atividades que elaboraram um determinado objetivo. Gente, é fundamental essa coerência orçamentária. Aquilo que em administração, por exemplo, a gente chama de viabilidade. E vocês têm que relacionar esse orçamento também a um período de tempo. Ou seja, você tem um tempo estabelecido para se atingir um objetivo a partir de um determinado orçamento e tudo elaborado para que haja viabilidade. Vocês que vão começar a trabalhar com isso, nunca percam a noção dessa expressão que eu estou aqui usando de forma tão intensa. Viabilidade. Projeto coletivo. Olha lá. Quando a gente fala aqui de um projeto coletivo comunitário, se é comunitário, o objetivo ele tem que estar centrado em amparar uma necessidade social. Lembrando a todos que amparar uma necessidade social, ela parte daquilo que você observa numa comunidade e sente como uma demanda. E se é algo social, percebam também, não é algo que dá para você ficar adiando, é algo emergencial. E lembrando que uma necessidade social, muitas vezes ela pode ser suprida sem a perspectiva de se gastar muito dinheiro. Às vezes as soluções moram nos detalhes, às vezes as soluções moram em ações de engajamento que tem muito a ver com reeducação, tomada de consciência, senso coletivo, do que necessariamente a construção de uma obra, por exemplo. Tá? Vamos voltar para o LED. O planejamento, ele é compartilhado. O que significa isso? Você está bolando esse projeto coletivo, você tem que dividir essas ideias, dividir as pretensões, dividir o objetivo elaborado com todos os componentes e principalmente com a comunidade que será impactada por essas ações. Uma receita para dar errado é você querer fazer tudo sozinho a partir apenas das suas impressões. Inclusive, mais para frente, eu posso até compartilhar com vocês um exemplo histórico que mostra bem isso. Tá? Tem que também, a gente está vendo no LED, especificar quem será o público-alvo, os chamados favorecidos. Tem que descrever a previsão das atividades. Primeiro a gente vai fazer tal coisa,
depois tal coisa, depois a gente evolui para tal coisa, dos recursos, dispomos disso, daquilo e, como eu já falei para vocês, a perspectiva de um resultado. E, por experiência própria, eu já trabalhei nisso, não se esqueçam de deixar uma margem aberta aí para as variáveis. Professor, o que é variável? É aquilo que escapa do seu controle. Coisas que acontecem no curso das atividades que você não esperava. Se você já consegue antecipar com cautela e se preparar para essas variáveis, elas não vão te pegar assim de calça tão curta, ao ponto até de inviabilizar aquilo que você tinha bolado, aquilo que você tinha previsto. As etapas, elas têm que ser descritas de forma detalhadas, a gente está vendo aí no LED, tá? E os resultados melhoram conforme o projeto consegue engajar o maior número possível dos atores sociais envolvidos, direta e indiretamente. Então, gente, é fundamental a inteligência interpessoal. Quanto mais gente envolvida, que consiga gerar sinergia, que vai abraçar todos, e todos se sintam abraçados também por esse projeto, mais as pessoas vão querer fazer parte dele, porque sentem que é um projeto de todos e vão colher entre todos também os frutos e os objetivos alcançados. Algumas problematizações importantes, vamos lá no LED. A gente já falou do público-alvo, mas a gente tem que ouvir. Eu determinei quem é meu público-alvo. Eu preciso saber o que ele pensa. Eu preciso saber como ele vive. Eu preciso saber o que ele necessita e o que ele deseja. Eu não posso, de novo eu vou frisar isso, eu vou insistir, eu não posso sozinho querer chegar a essas conclusões e aplicá-las de forma arbitrária, porque senão eu não estou fazendo um projeto comunitário. Eu estou fazendo um gerenciamento individual. Gerenciamento individual não tem nada a ver com um projeto comunitário. Ah, professor, você falou que ia comentar um exemplo sobre isso. Vocês vão achar meio esquisito. Eu costumo dizer que é mais trágico esse exemplo. No começo do século XX, a gente teve a revolta da vacina. Descobriu-se no Rio de Janeiro, naquela época, a capital da República, que o vetor, como que eu posso dizer? As doenças eram transmitidas pela pulga que se hospedava nos ratos. Os ratos eram os vetores das pestes. E aí o governo, sem conversar com ninguém, estão percebendo? O governo elaborou sozinho um projeto. Qual era o objetivo? Acabar com os vetores. Ora, os vetores eram os ratos, certo? Então o governo da época teve uma ideia que ele achou brilhante. Ele começou a pagar por ratos mortos. Moradores que entregassem ratos mortos recebiam uma verba, um dinheiro. Professor, a doença então acabou? Não. O que aconteceu no Rio de Janeiro então? Eu vou dizer para vocês. As pessoas começaram a criar ratos em casa. Porque quanto mais ratos elas criavam, mais elas entregavam cotas de animais mortos para poder receber, então, a paga que o governo havia proibido. E aí a doença acabou se proliferando bem mais. E isso acontece o tempo todo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre pichadores, por exemplo, e aqui como um exemplo de projeto comunitário, que é bem interessante. A gente já viu algumas pessoas imaginando que resolveriam o problema da pichação entregando muros brancos para os pichadores nas avenidas. Gente, não vai resolver o problema. O barato do pichador não é pichar aonde ele é autorizado a fazê-lo. O barato da pichação é justamente transgredir a ordem pública. Então tem tudo para dar errado. E por que acontece isso? Vocês estão olhando no LED. Porque não conversaram com o público-alvo. Não ficaram sabendo dessas demandas. E esse processo talvez seja a mais importante etapa daquilo que vai construir a possibilidade de sucesso do projeto de vocês. Eu falei, lembra? Eu tinha falado dos pichadores. Por exemplo, se a gente vai começar a pensar em algo relacionado à paisagem urbana, né? A você manter
de forma organizada monumentos, vias públicas, paredes, muros, etc., a gente tem que saber, por exemplo, que esse não é um cenário contemporâneo. As pichações, elas acontecem desde a antiguidade. Uma das coisas que mais chamam a atenção dos arqueólogos, por exemplo, são os sítios da história clássica, e eu falo da civilização greco-romana, onde os muros eram repletos de pichações. Pichações essas, que como eu já tinha adiantado para vocês, são sempre anônimas na antiguidade e sempre contra o sistema, com alto poder de transgressão. E por que é importante você saber isso? Porque se você, de repente, quer impactar de uma forma positiva a paisagem urbana, tomando como exemplo a questão dos pichadores, você tem que partir da perspectiva que se trata de pessoas que, por algum motivo ou de outro, o outro usam a pichação como forma de se fazerem presentes, forma de se expressarem, forma de dizer que existem. E ao contrário da antiguidade, as pichações hoje elas sofrem assinatura de grupos constituídos que disputam inclusive espaços de poderes nas regiões undergrounds da cidade, né? A gente também não pode esquecer que as cidades hoje, elas possuem espaço urbano marcado por forte segregação social. E aí, dialogar com os pichadores é também ter que falar numa forma de fazer com que a cidade seja mais acolhedora, que ela não seja espacialmente dividida em setores sociais tão estratificados. As pessoas precisam ocupar melhor a cidade e, de uma forma republicana, conviver com o espaço urbano sem essas paranoias, sem esses medos que tanto afastam as pessoas. Dá à cidade essa sensação de pertencimento, né? Vocês estão vendo esse exemplo dos pichadores para vocês perceberem que antes mesmo da gente falar com o público-alvo, a gente tem que ter uma noção histórica, social, antropológica, geográfica do fenômeno ao qual a gente pretende interferir. Para só depois aí fazer uma longa entrevista, ouvi-los e, principalmente, talvez seja o pulo do gato, chamar o público-alvo para ser o coautor desse projeto que vocês estão elaborando e que passa a ser do interesse de todos, se você tem no público-alvo como autor, que o objetivo aconteça, que o objetivo dê certo. Foi claro? Não é fácil, envolve trabalho, mas acima de tudo envolve sensibilidade e engajamento. A gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa. Vocês estão vendo uma sugestão, né, de uma roda de conversa que eu deixo aqui compartilhada com vocês, que pode ser feita entre os estudantes e eles juntos com os parceiros professores. Estudante, você ou o seu grupo de estudo tem alguma escolha acerca de um público-alvo? Com certeza na sua comunidade há muita coisa para ser observada, há muita coisa para ser elaborada, dentro da perspectiva de um projeto comunitário. Comente, comece a criar todo projeto que chega ao sucesso, toda a grande obra, ela se inicia com uma inspiração e com uma grande ideia. Galera, estamos chegando ao fim. Gostaria que vocês avaliassem a aula e em breve nós nos encontramos novamente. Obrigado pela atenção, beijo para vocês, mãos à obra. Bye, bye, tchau.